Essa conversa da taxação dos rendimentos dos fundos imobiliários já está rolando há alguns anos e ninguém aguenta mais essa novela. Nesse vídeo, nós vamos compilar para você todos os principais acontecimentos que envolvem essa discussão e te dar a nossa opinião sincera. Será que os fundos imobiliários vão ser taxados agora no ano de 2024 com o presidente Lula ou essa história já passou e essa ameaça não existe mais? Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fiz. Eu me chamo Thiago Bozo, também especialista de fundos imobiliários aqui do Tio Fiz. E como é visto, quase tudo que eu tenho em fundos imobiliários, eu também estou muito interessado no fechamento desse capítulo. Então já clica no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, porque você ajuda a gente muito. E vamos entender a linha cronológica dessa história de tributação dos fundos imobiliários. Tudo começou em 2021 com a proposta da reforma tributária do Paulo Guedes, ou seja, ainda no governo Bolsonaro. Nessa proposta, o Paulo Guedes ele queria trazer algumas alterações significativas na estrutura tributária brasileira. Não era uma proposta exclusiva para tributar os fundos imobiliários ou outros investimentos, mas englobava também esses ativos. Na primeira versão dessa história, dois pontos chamaram a atenção dos investidores: a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários e a tributação dos dividendos das ações. Talvez você saiba ou não, talvez você não tenha conhecimento sobre isso, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo em que os dividendos das ações são isentos de imposto de renda. Se você investir em ações dos Estados Unidos, por exemplo, os dividendos vão ser automaticamente tributados em 30%. Essa é uma realidade que praticamente o mundo inteiro vive, mas que obviamente não foi bem recebida no Brasil. Nós já temos uma carga tributária enorme e que pesa muito no orçamento das famílias brasileiras. Então, ter essa isenção dos investimentos certamente é um grande alívio. Por conta disso, quando Paulo Guedes anunciou a intenção de tributar tanto as ações quanto os fundos imobiliários, o mercado recepcionou de forma bem negativa. Os investidores de fundos imobiliários em especial ficaram bem decepcionados. E isso porque, ao contrário das ações que possuem um parâmetro de referência em outros países, os fundos imobiliários ainda são uma indústria muito nova, mas que adquiriram uma importância muito grande para a economia brasileira. Quando você investe em fundos imobiliários, você está contribuindo de forma significativa para o crescimento da indústria da construção civil e do mercado imobiliário de uma forma geral. Essa é uma atividade que é muito importante para a economia brasileira, representando próximo a 20% do nosso PIB. Se os fundos imobiliários fossem tributados agora, isso seria um desincentivo muito grande a uma indústria com muito potencial e que está só começando. Isso poderia inclusive matar a indústria de fundos imobiliários. A arrecadação que viria com essa tributação também seria ínfima. Então, os investidores não entendiam o porquê os fundos imobiliários estavam incluídos nessa proposta do Paulo Guedes. Mas como eu falei, essa era apenas a primeira versão da proposta, apenas o primeiro capítulo de uma novela que se estende até hoje. Aqui no Brasil, dificilmente essas propostas e projetos de lei são aplicados rapidamente. É comum que as discussões se prolonguem por anos e que as propostas sofram várias alterações antes de entrar em vigor. Com a reforma tributária do Paulo Guedes, não está sendo diferente. Depois da recepção negativa, a Câmara decidiu retirar a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários da proposta. Então, ainda em 2021, esse alvoroço inicial parecia ter sido resolvido. Os dividendos das ações eles continuaram e continuam até hoje na proposta. Apenas os rendimentos dos fundos imobiliários que saíram. Dando ao mercado o que eles queriam, esse assunto esfriou e nós entramos no ano de 2022. Ano de eleição do Brasil é aquela história de sempre. Tá todo mundo preocupado com a reeleição e com a campanha, então dificilmente alguma coisa anda pra frente. Foi um ano praticamente morto para essa discussão da reforma tributária, o que fez muita gente acreditar que esse assunto não voltaria à tona. Mas foi um leve engano. Se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer é tributar sua população. E agora, em 2023, dessa vez no governo Lula, a proposta de reforma tributária voltou aos holofotes. No final de 2023, o governo voltou a falar em fundos imobiliários. Eles fizeram uma mudança bem específica na legislação da tributação dos fundos. Isso é algo que pouquíssimas pessoas sabem, mas nem todos os fundos imobiliários possuem isenção de imposto de renda na distribuição dos seus rendimentos. O fundo ele precisa cumprir alguns requisitos específicos e um deles é ter uma quantidade mínima de cotistas. Essa informação ela costuma ser obtida na internet e você só descobre se você realmente estudar a fundo, porque esse número de cotistas é muito pequeno e praticamente todos os fundos imobiliários que você encontrar na Bolsa de Valores possuem um número de cotistas superior. Ou seja, praticamente todos os fundos imobiliários que são negociados em bolsa de valores possuem a isenção de rendimentos. Até setembro de 2023, essa quantidade mínima de cotistas era de 50. Se o fundo tivesse mais de 50 cotistas, ele seria isento na distribuição dos seus rendimentos. Só para você ter uma noção de como esse número de cotistas é ridículo, o MXRF tem quase 1 milhão de cotistas. O que o governo fez foi alterar esse número, mas também não de uma forma significativa. Eles mudaram o critério de isenção de imposto de 50 para 100 cotistas. Ou seja, agora em 2024, o fundo precisa ter mais de 100 cotistas para receber a isenção na distribuição dos seus rendimentos. A esmagadora maioria dos fundos imobiliários da Bolsa de Valores continua cumprindo esse requisito. Essa foi a única mudança nos fundos imobiliários que o governo realizou e sinalizou interesse em realizar desde a proposta de tributação do Paulo Guedes em 2021. Quando eles olharam para os fundos imobiliários no final de 2023,
Tudo que eles se atentaram foi esse ponto irrelevante do número de cotistas. Então, qual a mensagem que eles passam com isso? Eles estão comunicando ao mercado que entenderam as críticas e que não possuem interesse em tributar a indústria de fundos imobiliários. A tributação dos rendimentos não vai acontecer, porque não é do interesse do governo. Essa isenção beneficia a eles também, porque estimula o crescimento da economia e do mercado imobiliário. No momento, o foco de tributação do governo está em outro lugar. Agora, em 2024, o que nós estamos observando é uma movimentação intensa para a tributação de investimentos no exterior, o que tira bastante o foco do mercado interno dos fundos imobiliários. A tributação dos investimentos fora do país e das offshores, além de ser uma medida menos impopular, também traria uma arrecadação de imposto superior para o governo. Então, obviamente, é para esses investimentos que o governo vai direcionar os seus esforços de tributação. E é claro, as ações também entram nesse meio. Desde a proposta inicial do Paulo Guedes em 2021 até agora, as ações permanecem na discussão da reforma tributária. Muito provavelmente, ainda em 2024, os dividendos das ações devem ser tributados, mas esse é outro assunto. No que tange os fundos imobiliários, o resumo da ópera é o seguinte: a proposta de tributação dos fundos imobiliários já foi levantada várias vezes e sempre acabou sendo removida da discussão. Até porque a arrecadação que o governo teria com essa tributação seria ínfima e insignificante perto de outras fontes de tributação. E eu honestamente não vejo essa tributação acontecendo e estou bem tranquilo quanto a isso. Na nossa sincera opinião, 2024 não é um ano para temer uma possível tributação dos fundos imobiliários que sequer está em pauta mais. 2024 é um ano para você aproveitar o ciclo de alta dos fundos imobiliários e aumentar a sua renda passiva. No fim do dia, existem dois tipos de investidores: os medrosos, que ficam antecipando coisas ruins que jamais acontecerão, e os otimistas, que aproveitam as oportunidades para crescer o seu patrimônio e ganhar cada vez mais rendimentos mensais e isentos de imposto de renda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, isso é importante demais para o crescimento do nosso canal. E se você quer receber mais vídeos como esse, para continuar investindo com segurança e estratégia, não deixe de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para vocês!